Vamos lá, boa tarde, começando mais um vídeo. Dessa vez não vai ser nem aula, nem evangelização, ok? Hoje não é, vou deixar bem claro que hoje não é evangelização, apesar de que eu vou usar a Bíblia. É, na verdade, uma palestra, porque eu recebi um pedido há muitos anos para eu fazer uma palestra a respeito desse tema e, não é? O tempo foi se passando até que eu tive uma inspiração, uma iluminação na minha mente. E hoje, finalmente, eu vou fazer a palestra que me foi pedida. Não é? Então, a palestra é um tema que, inclusive, é um tema muito atual. Eu tenho certeza que, eu espero que chegue ao maior número de pessoas possíveis. Que essa palestra venha a ajudar e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Porque, do mesmo jeito que esse tema um dia ajudou a mim, talvez esse tema ajude a muitas outras pessoas, tá bem? Então, como é que vai ser? Primeiro, o título. O título se chama A Comunidade LGBTQI AP+, à luz do cristianismo. Ok? Vai ser uma palestra, ok? Uma simples palestra em que eu fiz um roteiro. Eu não vou falar assim naturalmente, eu vou falar de maneira mais roteirizada. Eu não vou falar muito de maneira natural. Vocês vão ver que eu vou estar lendo, eu vou fazer a leitura e vou dar a resposta, ok? Vai ser um roteiro com perguntas e respostas, que vai ser bastante esclarecedor para mim mesma, como também para quem vai ouvir, tá bem? Então, é o seguinte, a palestra diz o seguinte... Começa dizendo: a comunidade LGBTQIA+, à luz do cristianismo. A primeira pergunta é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre homossexualidade, bissexualidade e outras práticas LGBTQI AP+. Primeiro eu vou usar a Bíblia, ok? Primeiro eu vou usar a Bíblia, dizer a opinião da Bíblia, para depois eu dizer a minha opinião. Então, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, bissexualidade e outras práticas LGBTQI AP+. Vamos responder. A resposta está aqui, certo? Pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. É livro de Romanos, capítulo 1. Ok? Capítulo 1, versículo do 25 ao 27. A Bíblia diz o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ok? Isso está escrito aqui na Bíblia, sem tirar nem pôr. Ok? Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra do Senhor. Ok? Agora vamos abrir. Aqui, ó. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia é muito clara. Efeminados aqui, ok? Efeminados aqui está no sentido
de homossexuais ativos e passivos, homens homossexuais ativos e passivos e mulheres homossexuais ativas e passivas, ok? Isto vale tanto para os homossexuais ativos, homossexuais passivos, mulheres homossexuais ativas e mulheres homossexuais passivas. Então, a Bíblia é muito clara. É para todos, ok? E para todas. E isto vale tanto para os que têm trejeitos de homem homossexual, quanto os que não têm jeito de homem homossexual. Da mesma forma, isso vale também para as mulheres que têm trejeitos de mulher homossexual, como também para as que não têm trejeitos de mulher homossexual. A Bíblia é clara, é bem clara, e não deixa dúvida. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. E isto vale para todo tipo de prática homossexual. É para todos, certo? Para todo tipo, é para todo tipo de prática homossexual. Então, esta é a visão segundo o Evangelho de Jesus, a época que Jesus esteve na terra entre nós. Então eu falei a opinião da Bíblia, ok? Essa é a opinião da Bíblia. Do ponto de vista evangélico, do ponto de vista cristão, a Bíblia é bem clara e diz isso, tá bem? Agora, qual é a minha opinião? Não é? Qual é a minha opinião? Porque existe a opinião bíblica e existe a minha própria opinião. Qual é a minha própria opinião? Eu tenho minha opinião formada? Tenho. Sou evangélica? Sou. Me considero evangélica. Mas qual é a minha opinião? A minha opinião é a seguinte. E qual a minha opinião acerca da homossexualidade, bissexualidade e outras opções sexuais à luz do LGBTQI AP+, à luz do cristianismo? A minha opinião é que a homossexualidade, bissexualidade e outras opções LGBTQI AP+, é um problema de ordem moral, porque querendo ou não, somos criados e educados para uma vida heterossexual. Daqui a milhares de anos possa ser que isto mude, e a homossexualidade, a bissexualidade e outras opções sexuais LGBTQI AP+, passe a ser um comportamento comum, um comportamento normal, um comportamento até moral no meio da sociedade. Isto pode acontecer pela evolução dos seres vivos e da raça humana, ok? Atualmente, no entanto, a homossexualidade, bissexualidade e outras opções LGBTQI AP+, é ainda um problema de ordem moral. Por isso, muita gente mantém este comportamento em oculto, embora viva esta prática LGBTQI AP+, ok? Então, qual é a minha opção sexual? A resposta: eu me considero heterossexual. Mas acredito que todas as pessoas, homens e mulheres, têm uma tendência à bissexualidade. Só que nem todas as pessoas têm coragem ou vontade de viver uma experiência com as pessoas do mesmo sexo. E por que eu me considero heterossexual? Luana, por que você se considera heterossexual? Porque eu gosto de homem, não é? E eu gosto de homem não só no sentido sexual. Eu gosto de homem no sentido do amor, do afeto, não é? Do carinho, do respeito, do tato. Então, o amor, no sentido afetivo e no sentido sexual, não é? Eu amo os homens. Por isso que eu me considero heterossexual, não é? Eu já tive alguma experiência homossexual ou bissexual ou outro tipo de opção LGBTQI AP+,
Não vou responder aqui, em público. Se já tive, ou tenho, ou não. Porque essa resposta diz respeito somente a mim e a minha família. Meu pai e minha mãe. Amigos e amigas e colegas próximos e colegas próximas. Ok? Então, isso aí é uma resposta que diz respeito somente a mim. Se eu já tive ou não. Ou se eu tenho ou não. Tá bem? Eu sou a favor de psicólogos e psicólogas que aplicam a terapia para ajustar a mente de quem não quer viver a homossexualidade, bissexualidade e outras opções LGBTQI AP+, sim, eu sou a favor. Se a opção LGBTQI AP+, está incomodando a pessoa ou causando sofrimento e infelicidade, eu sou a favor que a pessoa procure um psicólogo ou psicóloga, até psiquiatra se for necessário, ok? Ou psiquiatra para reajustar o equilíbrio da mente de uma sexualidade que talvez não esteja em consonância com o coração e com a mente, entendeu? Porém, a pessoa tem que ser sincera e dizer toda a verdade para a psicóloga ou psicólogo, para que a profissional ou o profissional possa entender a sua mente, ok? E o seu coração também. Eu posso ser considerada homofóbica? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não sou homofóbica. Que fique bem claro aqui. Algumas pessoas andam dizendo por aí que eu sou uma pessoa homofóbica. Eu não sou homofóbica, ok? Eu tenho muitos e muitas colegas, amigos e amigas LGBTQI AP+. Muitos, eu tenho muitos amigos LGBTQI PA+. Pessoas próximas mesmo de mim. E me identifico, não é? E me identifico muito com a população LGBTQI AP+. Conheço muita gente, tenho muitas pessoas próximas de mim que faz parte da população LGBTQI AP+. Porque geralmente são pessoas de muito bom coração. Eu gosto dessas pessoas. Gosto de fazer amizade com essas pessoas porque essas pessoas geralmente são pessoas de coração, de muito bom coração. São pessoas boas, são pessoas felizes, não é? Pessoas alto astral e pessoas inteligentíssimas, não é? Desse mundo LGBTQI AP+. Por isso que eu me identifico e gosto de fazer amizades com pessoas do mundo LGBTQI AP+. Muitas vezes são as melhores pessoas para se fazer amizades, ok? Então eu não sou de jeito nenhum homofóbica. Quem disse isso comigo me deve desculpa e me deve perdão, porque eu não sou homofóbica. Pode me chamar de lésbica porque eu sou heterossexual, tô tranquila. Pode me chamar de doida porque eu sei que eu sou lúcida, eu fico tranquila. Agora, se me chamar de homofóbica, eu fico chateada. Porque se tem uma coisa que eu sempre defendi, inclusive fui nos direitos humanos eu não escrevi nada sobre esse tema, escrevi sobre política, porque eu gosto de política. Mas eu sempre defendi a população LGBTQI AP+. E nunca duvidei da minha sexualidade por isso. Nem nunca me mal influenciei por isso. Sempre tomei decisões e fiz escolhas baseadas na minha vida sexual com liberdade e autonomia. Ok? E gosto de fazer amizade com pessoas do mundo, como diz na linguagem popular, do mundo colorido. Tá bem? Vamos para a próxima pergunta. O que eu acho que as pessoas vítimas de homofobia devem fazer? Devem denunciar, devem procurar a delegacia especializada contra crimes homofóbicos e denunciar se sofrer algum tipo de violência, seja violência física, psicológica, verbal, moral, patrimonial ou qualquer outra forma de violência por causa de sua opção sexual. Ok? Pronto, é isso. E mesmo
E mesmo que você seja heterossexual, como é meu caso, que eu sou heterossexual, se você conhecer alguém que foi atingido por sua opção sexual, sofreu algum tipo de violência, e essa violência atingiu você, né? Mesmo você sendo heterossexual, se você se sentir à vontade também de procurar a delegacia especializada contra crimes homofóbicos, procure também, porque é direito seu, tá bem? Porque você entra aí como simpatizante da população LGBTQIAP+, tá bem? E eu acredito que uma pessoa homossexual ou bissexual ou de outras opções sexuais LGBTQIAP+, mesmo vivendo esta prática sexual de vez em quando ou casando com uma pessoa do mesmo sexo, até que a morte os separe ou as separe, ainda assim, a despeito do que diz a Bíblia, é possível essa pessoa pode alcançar a salvação e não ir para o inferno? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Embora eu saiba que eu estou contradizendo o que diz a Bíblia. O que está escrito na Bíblia eu estou contradizendo. A Bíblia é muito clara em dizer que não herdarão o céu os que vivem na prática sexual com pessoas do mesmo sexo. A Bíblia é muito clara e eu estou contradizendo a Bíblia. Ok? Por que eu estou contradizendo a Bíblia? Ainda assim, eu acredito que Jesus, na sua infinita misericórdia, pode receber junto a Deus, nosso Pai do céu, uma pessoa que viva na prática do pecado por cometer prática sexual com pessoa do mesmo sexo. Na minha humilde opinião, eu acredito que esta pessoa LGBTQIAP+, vai ser julgada pelo coração que possui e por todo o seu histórico de vida e conduta aqui na Terra. E acredito que seja possível uma pessoa LGBTQIPA+, ser perdoada, certo? Ser perdoada ou ser perdoado, ok? Por Deus, e receber a salvação e ir morar no céu. Eu acredito. Se Jesus Cristo voltasse hoje, eu tenho certeza, eu não tenho a menor dúvida, que ele acolheria, ajudaria, amaria os homossexuais, os bissexuais e outras opções sexuais LGBTQIAP+. E até ele evangelizaria para essas pessoas, para salvar a vida dessas pessoas. Então essa é a minha opinião. Se eu choquei você, se eu deixei você chocado ou você chocado, não sei. Mas eu sou uma mulher de personalidade forte, sou uma mulher de opinião. E essa é a minha opinião. Se eu decepcionei você, se eu desagradei a você, pode fechar o vídeo aí e procurar outro canal. Mas eu tô deixando aqui a minha opinião. Tá bem? Tô exercendo aqui meu direito de comunicação. Ok? Eu acho que a falta de sexo, tanto heterossexual como homossexual, bissexual e outras opções sexuais, pode gerar revolta e infelicidade na vida de uma pessoa heterossexual ou pessoa LGBTQIAP+, depende. Há pessoas que têm um comportamento compulsivo sexual e não conseguem viver sem sexo, mesmo quando não estão namorando ou não estão casados. Sentem uma necessidade forçosamente de fazer sexo e muitas vezes com muita frequência e ainda que sem amor. Estas pessoas sim podem sofrer e sofrem muito. Choram e até se sentem tristes e infelizes se ficarem sem fazer sexo. Se não tiver uma pessoa satisfazendo as vontades daquela pessoa, o sexo aquela pessoa se sente triste, sofre e fica infeliz. Mas há também as pessoas que têm a tendência à castidade e à santidade,
que ficam satisfeitas em fazer sexo muito raramente, ou até não fazerem sexo de jeito nenhum. Estas pessoas são pessoas iluminadas e que têm tendência à santidade, portanto não se revoltam e não ficam tristes ou infelizes com a falta de sexo. E tudo isto que eu falei vale tanto para as pessoas homossexuais, bissexuais e outras opções LGBTQIAP+, quanto para as pessoas heterossexuais. Ok? Então, mais uma pergunta. Eu me considero uma pessoa com tendência à santidade e castidade? A resposta é um sim bem grande. Se eu pudesse desenhar um sim aqui, ó. Sim. Eu sou essa pessoa. Muita gente diz que é um desperdício, mas eu sou essa pessoa. Não é? Eu sou uma pessoa que tem uma tendência à santidade e tem uma tendência à castidade. Eu me considero uma pessoa com tendência à santidade e castidade. Não é? Para eu fazer sexo com alguém com muita frequência, por muito tempo, eu tenho que amar este alguém de verdade, do fundo do meu coração. Para mim, o sexo sem amor só acontece se for uma vez. E nunca mais. Ou algumas poucas vezes. Porque o sexo que realmente vale a pena é o que acontece dentro de um matrimônio. Sexo santificado. Ou num relacionamento sério, onde existe de fato o amor verdadeiro. No entanto, por necessidades fisiológicas, acredito ser possível e prazeroso fazermos sexo só para a satisfação da própria vontade e necessidades. Por eu ter a tendência à santidade e à castidade, eu não tenho tara por uma vida sexual. A ponto de sofrer, meu Deus, vou sofrer, ficar triste ou me revoltar por falta de sexo. Muito pelo contrário. Me sinto tranquila e vivendo, eu me sinto tranquila vivendo minha castidade, minha santidade. Eu me sinto até mais forte, para falar a verdade. Sofrer, eu já sofro pelos meus estudos. Eu sofro pelo meu trabalho. Para dar uma vida melhor a mim mesma e a minha mãe. Não tenho por que sofrer por sexo. Não tenho por que sofrer por sexo. Para mim, o sexo só presta quando feito com vontade e preparação. Quando a pessoa não tem vontade, não vejo por que forçar a vontade sexual. Muito pelo contrário. Admiro as pessoas que, como eu, têm a tendência à santidade e à castidade. Por que forçar a vontade sexual? Por que forçar? Ok? É tão bom uma pessoa que tem uma tendência a viver a castidade e a santidade. São pessoas extremamente abençoadas por Deus, protegidas por Deus, iluminadas por Deus. Então vamos respeitar não só a opção sexual das pessoas, como também o fato das pessoas quererem viver uma vida em santidade. Ok? O desfecho e a conclusão. Esta pregação de hoje foi, na verdade, uma palestra. Não foi uma evangelização, embora eu tenha citado a Bíblia. Eu falei aqui a minha opinião pessoal e peço perdão. Senhor, me perdoa, Pai. Se eu falei algo que te desagrada, que só quando Jesus voltar que a gente vai tirar essa dúvida. Eu vou ficar na dúvida e você também vai ficar na dúvida. Deixa Jesus voltar. Se ele voltar comigo vivo e você também, vocês também vivos, aí a gente vai tirar essa dúvida com Jesus. Por enquanto que Jesus não volta, a gente vai, fazendo o nosso ouvindo as evangelizações, lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia e também tendo nossas próprias conclusões. Ok? Mesmo que algumas vezes possa ir até de encontro ao que diz a Bíblia. Deixa Jesus voltar. Deixar Jesus em paz, deixar Jesus voltar, e respeitar a todos. E eu respeito a opinião de todos. E essa é a minha opinião. Então eu peço perdão a Deus. Deus me perdoe se eu falei algo que desagrada o teu coração.
ok? Eu falei aqui a minha opinião pessoal e peço perdão a Deus se desagradei ao Senhor Jesus Cristo com minhas palavras. Você também que é cristão pode discordar de mim. Afinal, há uma diferença entre não entender e discordar. Há uma diferença. Uma coisa é você não entender e outra coisa é você discordar, ok? Portanto, eu respeito. Portanto, eu respeito quem discorda de mim. Até porque somos livres para acordar ou para discordar. Mas se você discordou de mim em tudo ou em algum ponto, quero deixar aqui um versículo da Bíblia que resume tudo o que eu disse. O que eu disse. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. A energia do amor é uma corrente do bem. É uma força que alcança mundos e mundos. Okay? Só o amor salva. Só Jesus Cristo salva. Só o amor de Deus salva. Cura e liberta. Então ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem vai curar você não é um homem nem uma mulher. O amor mais importante do que a prática sexual que você vive ou deixa de viver é se o amor entrou no seu coração. Eu estou tranquila porque hoje eu sei, se eu partisse dessa para o mundo espiritual, tenho certeza que